Olá, bom dia. O programa de hoje está especialíssimo. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom final de semana. Eu espero que o meu programa detone assim um fim de semana cheio de alegria, né? Eu trouxe dois queridos aqui, duas pessoas que eu já conheço há muito tempo, uma poderosa e um poderoso. A poderosa se chama, é uma professora... Aliás, eu não vou dizer o nome já, não. Ela é uma professora de psicologia, ela é psicologia da educação, de sociologia, de filosofia, de didática, enfim, uma mulher que sabe de tudo. Já publicou, imagine, 28 livros. Um deles, inclusive, Limite Sem Trauma, Construindo Cidadãos, já está na 92ª edição. Olha que loucura. E já foi publicado em muitos, são tantos que nem sei, muitos países, né? O livro mais recente, preste atenção no título, se chama Filhos Adultos Mimados, Pais... Negligenciados, isso aí. Estou falando da professora Tânia Zaguri, né, que está aqui, uma querida, e o nosso outro convidado é o Luiz Salem, lindo, já disse. Imediatamente, né? O Luiz teve uma ideia maravilhosa. Ele está em cartaz aqui com uma peça que se chama Bom Crioulo. Imagina onde? Chuta, onde é que está em cartaz? Na Marina da Glória, isso mesmo. O espetáculo é encenado numa escuna. Olha que chiquérrimo. É exatamente o que eu disse, numa escuna, lindo de morrer. Já imaginou você assistir uma peça com a Baía de Guanabara ao fundo, você andando, navegando, né, Salem? Navegando sobre as águas da Baía de Guanabara. Que ideia genial, hein? É. Como é que foi essa ideia? Isso foi um sonho, Aliás, na verdade. Bom dia a todos, né? Bom dia a todo mundo. Foi quase que um sonho meu, assim, mas que eu não sei. A gente participou de uma licitação, enfim, dessas coisas da prefeitura, ganhou um incentivo para nos apresentarmos em 4 arenas culturais da cidade. E nos apresentamos, inclusive eu trouxe aqui o livro. Deixa eu mostrar que senão eu vou me matar, fica parado. Esse é para você, de presente. Obrigada, querido. Obrigado eu. Nossa, enfim, lindo. E aí Tá dedicado, né? Tá dedicadérrimo a você. Você é sempre tão gentil em abrir espaço para a gente vir aqui poder divulgar o nosso trabalho. Imagina, eu que te recebo aqui, eu que fico feliz, né? E aí? E aí eram 4 apresentações. E foram 4, 5 meses quase com Gilberto Gavronsky, com as pessoas envolvidas na elaboração desse trabalho para fazer 4 apresentações e parar e esperar. O Gavronsky é o diretor? O Gavronsky é o diretor. E parar para esperar no que ia dar. E você fica impregnado, né, quando você está envolvido com o trabalho. Aqueles personagens, aquela história tomava conta de mim. E um dia eu acordei na Bahia, né? Não acordei na Bahia, eu tinha ido dormir na Bahia, eu acordei na Bahia. Não, você estava com aquele personagem incorporado que você fazia no Zorro Total? Aquele baiano. Que a Bahia não sai de mim. Mas eu estava lá em Salvador, tinha ido esse ano agora, na verdade, eu tinha ido para as festas de Iemanjá, porque achava... Tudo é meio mistura na cabeça. Não, fala igual você fala com o personagem. Fui para Iemanjá. Eu fui para a festa de Iemanjá para ver, né, meu rei? Assim, estava lá em Salvador, depois de um dia de sol lindo no Porto da Barra. Dormi, acordei com aquela imagem na cabeça eu me vi fazendo esse espetáculo dentro de um barco. Voltei para o Rio de Janeiro e falei, gente, eu tenho que ver o que é isso. Eu não sou o rei Roberto Carlos para fazer um transatlântico, mas eu vou tentar descobrir aonde. Lembrei das escunas que fazem festas de formatura, de bailes. Amigos meus já comemoraram aniversários em escunas. Eu falei, eu vou procurar. E fui procurar. E a vida é cheia de coincidências, né? O dono da escuna vinha a ser amigo de um amigo meu que era dono de um iate. Régua, com quem eu já tinha velejado, com quem eu já navegado no iate desse meu amigo. E ele falou e adorou. Que é amigo de Roberto Carlos, que é amigo de Caetano. Vivemos numa cidade que é um ovo, né? Aí acabou, aí o Caetano puxou o Gil, puxou o Gago, chegou, e aí já acabou. Eu sei que esse cara chama-se Márcio Novas, dono da Oia Turismo. Olha, é a cara da Bahia, Tânia. A cara da Bahia, Oia. E ele briga comigo, que eu chamava de Oiá.
Oia. Oia, que eu achava que tinha alguma coisa a ver com mas é oia, que vem do espanhol. E aí... e espanhol, oia ou mira? Não, Oia é o sobrenome, né? Ah, tá, Oia, tá, entendi. Entendi. Aí e você entrou com a escuna, eu entrei com a loucura, né? Porque quem faz teatro nesse país tem que ter um pouco de loucura. Peguei a grana que eu ganhei lá indiretamente. Indiretamente é um espetáculo patrocinado pela prefeitura, porque tudo que eu ganhei da prefeitura eu joguei para o barco. E estamos lá agora. E abertos para esperando quem quiser se aventurar, se jogar. Tânia, me fala uma coisa, querida. Você já teve um sonho assim, que te levou a escrever tantos livros? Olha, na verdade, não era meu projeto assim, inicial de vida ser escritora, não. Isso aconteceu paralelamente aos problemas que foram surgindo na sociedade e como eu, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu lecionava, eu tinha uma carga de pesquisa, eu comecei a estudar esses fenômenos de modificação comportamental na família a partir dos anos 90, né? Que eu comecei a escrever. Meu primeiro livro para a Paz saiu em 1991. E já era um alerta sobre o excesso, né, de liberdade. Foi um livro inédito na ocasião, porque na época todo mundo só falava de que qualquer problema dava problema emocional, qualquer não que você dissesse para a criança ia traumatizar. Trauma, né? Falava-se muito disso. Tanto que o meu livro mais vendido é O Limite Sem Trauma, que eu acho que, no fundo, todo pai, toda mãe, todo educador quer, né, dar limites, mas sem causar nenhum problema emocional. O problema é quando, aonde e como, né, são as questões básicas. Então, eu comecei a observar a dificuldade que hoje existe, né, em relação a isso e comecei a pesquisar, primeiramente, com famílias. Depois eu comecei a escrever porque eu achei que valia a pena os resultados desses estudos. Então, eu tenho uma série de livros que trabalhavam a questão da infância, como você vai educar os filhos na infância. Porque chegou um momento que eu achava que só na universidade, só na sala de aula, eu não conseguia me comunicar com tanta gente como eu gostaria. Aliás, né, eu sempre digo assim, eu tenho 4 filhos, você sabe, né? Sei. Você sempre me pergunta por isso. Eu, às vezes, assim, meu Deus, eu tinha que ter feito um curso antes, pós-graduado, qualquer coisa, porque eu me sinto tão culpada. Mas você fez um curso. Então, eu fiz um intensivão, eu tô apta da aula. Assim. Mas o livro, eu tenho um livro que chama Educar Sem Culpa, porque foi o segundo, inclusive. É possível isso? Mais ou menos. Eu digo assim, quanto mais consciente você é, mais você se autoanalisa, mais você faz uma revisão. Isso qualquer pessoa, não é só em relação a ser mãe ou pai, em relação aos nossos atos, né? Quanto mais consciente mais você para pensar, será que eu agi bem, será que eu agi mal? Quando você é uma pessoa, né, assim, que tem essa consciência crítica. Eu acho que quanto mais esclarecido, talvez, mais você fica preocupado, né? Exatamente. Então, e a outra coisa que eu digo também, mas é que hoje a culpa começou a acontecer de uma maneira inadequada. Tipo o quê, por exemplo? Tipo assim, a culpa, eu sempre digo que a culpa é boa ou má. A culpa boa é aquela que faz você rever as tuas posturas e mudar a tua postura, né? Então você progride. Agora, a culpa má, entre aspas, é aquela que fica te perseguindo e você não sabe o que fazer com aquilo, só te atormenta, né? Então, eu comecei a escrever para isso. Então, eu escrevi uma série de livros sobre infância, educação na infância, depois educação na adolescência. E agora, eu achei que culminaria esse meu trabalho, fecharia o ciclo com esse... Esse é meu livro de cabeceira. Que bom, eu estou exatamente nessa fase. Filhos adultos mimados, é porque aí eu espero não ser negligenciada. Exatamente, eu fui verificar que agora já tem mais ou menos uns 40 anos, exatamente 4 décadas, que começou essa educação liberalizante, né? Que chegou até a ser, em determinados momentos, excessivas e continua em muitas casas sendo excessiva. E o que os pais não sabem é que isso pode trazer uma série de problemas, né, para os filhos, né? Só que aí eu resolvi verificar agora, passado 4 décadas que eu estudo esse fenômeno, eu resolvi verificar para quem agora, como eu, por exemplo, né? Meus filhos são adultos, independentes, os seus também. Então, já cresceram, a gente já fez o nosso papel, eles já estão meio que soltos no mundo. O que redundou dessa mudança que a gente introduziu na família? Né? Que foi a minha geração que começou com esse liberalismo. E aí eu fiz um trabalho de campo primeiro, com 102 pais que eu entrevistei, todos tinham que ter filhos adultos que já são pais por sua vez, né? Ah, tá. Porque justamente o momento que você se transforma em pai ou mãe, lógico, está incluído aí,
é um momento especial na vida de todo mundo. Quem é pai e mãe como nós, a gente sabe, né? É um amor avassalador, Nossa é uma Senhora. coisa que você... Não eu acho que não existe amor igual. Como é que você é como filho? Fala a verdade. Eu era um filho bárbaro, amoroso, carinhoso. Vocês moravam juntos na mesma casa? Nos últimos 20 anos, sim, porque ela ficou adoentada e teve que voltar a viver comigo e eu cuidei dela até então, isso é que é o bacana, tá vendo? Mas ela te colocava muitos limites? Quando eu era garoto, É. ela colocava limites, mas que limites que a minha geração veio para quebrar os limites. Mas tipo o que ela fazia, por exemplo? As coisas normais de mãe, né? O horário de chegada quando era adolescente. Minha mãe era muito preocupada com uma coisa, é muito engraçado isso, né? Ela era muito preocupada com drogas, porque eu sou dos anos 70, começo dos anos 70, que tinha essa coisa da droga. E quando eu falo droga, eu estou falando de maconha, estou nem falando dessas drogas agora tem muito que agora mais. são os Êxtase, cocaína. as coisas, como é que Nossa, chama? agora As tem muito sintéticas, mais, né? né? Que é uma loucura. A mamãe era muito preocupada com isso e eu nunca gostei de drogas. Nunca usei, assim, nunca usei. Não era por caretismo, porque eu não gostava. Experimentei, não gostei e não sei o que era, mas ela sempre me perseguia muito com aquilo, né? E você brigava com ela? Só depois, só já rapaz, com 20 anos, que ela se convenceu, que eu falei, mas pelo amor de Deus, entendeu? Se eu quisesse, eu agora posso fazer o que eu quero da minha vida, mas eu não faço. Mas minha mãe me dava limite, ela foi uma mulher muito interessante nesse sentido. Ela me educou, me criou, e o meu livro é dedicado a ela. Ai, que delícia! Meu livro é dedicado a ela, e eu faço uma brincadeira com a palavra soul, né? Que é alma. Em inglês eu falo, é dedicado à minha mãe, sou da alegria, sou em inglês, por ela sou o que sou, né? Ai, e que bom, ela que me que fez ser... Eu não quero ser indiscreta, mas veja, você teve contato com seu pai? Se você não quiser, não Muito responda. pouco, muito pouco. Meu pai era... Eu tive pouquíssimo contato com meu pai e o pouco que tive, muito pouco. Muito passando, né? Desnecessário, diria eu. Eu tenho irmãos, eu sei que eu tenho irmãos por parte de pai, mas com os quais eu não tenho contato. Mas fez falta para você? Nenhuma. Tem muito filho negligente? Então, exatamente, uma das grandes dificuldades desse livro foi que título que eu ia dar, porque o que aconteceu foi que eu percebi o seguinte, os pais que estão educando os filhos hoje, para quem eu também dedico esse livro, eles estão dando ainda mais liberdade do que eles tiveram. E às vezes é uma liberdade que não tem nada a ver com o ato educativo, por exemplo. Né? Às vezes você precisa educar o filho, você precisa ensinar quais são as regras sociais. E esses pais estão... Precisa dizer não, né? Como diz a minha irmã aqui, minha diretora. Tem hora do não, mas esses pais dizem a hora do não exatamente na hora que é mais educativa, às vezes é na hora que é mais conveniente para o pai. Então você vê hoje, às vezes, os pais fazendo coisas que não deveriam, por exemplo, levar uma criança, ou como outro dia, eu fui ao cinema, tinha uma mãe com um neném dentro do cinema, num filme que era para maiores de 18, um filme seríssimo, triste, contundente, no meio, a criança começou a chorar, a criança tinha meses. Então, assim, eles aprenderam a ter tanta liberdade que eles não respeitam muito o direito dos outros. No caso dessa mãe, não é liberdade, você está falando de falta de educação. Pois é, mas foi o que aconteceu. Desespero que não consegue se Primeiro que a explicar. criança de colo não vai entender o filme, não foi ao cinema. Não, lógico, mas o que e ela foi para eu tô desrespeitar dizendo, os espectadores. Mas é exatamente isso. O problema é que os pais confundiram liberdade com exatamente não dar limite nenhum, não ensinar que você tem que respeitar o direito do outro. É verdade. E aí, nesse livro, eu estou tentando mostrar para os filhos que estão criando seus filhos hoje, como é que os seus pais estão se sentindo. Eu acho fundamental isso. Olha, eu já te certeza. falei, né? Eu E estou vivendo olha, isso. tem Você vai comprar um para cada depoimentos. filho. Vou comprar um para Bom, cada já livro. tem um aí que eu vou Aliás, deixar você me pra falou você, que já eu posso leva. ler com todos os filhos, né? Aqui, porque às vezes eu brigo, meus filhos falam assim, às vezes eu falo assim, minha mãe me olhava, eu já sabia o que ela queria. Exatamente. E hoje é tão diferente, Hoje né? não adianta olhar que eles não veem que você está olhando. Bons na essência, mas às vezes tem uns embates assim. Bom, daqui a pouquinho eu vou tratar de um tema aqui com Luiz Salem, sobre essa peça que ela é muito diferente também, o tema, é o amor de um marinheiro por outro. Né? Isso. É o amor de dois homens, sendo que um é negro. Olha só, é o preconceito do preconceito do preconceito. Já eu vou ver
Bom, falando nisso, falando em escuna, que me deu uma vontade danada, tem uma opção de feriados aí pela frente. Seguinte, já pensou na sua viagem? O que você vai fazer quando você for viajar, né? A gente programa uma viagem, compra uma passagem, escolhe o hotel e daí? Você já fez isso tudo, comprou a passagem, reservou seu hotel e agora? O que você vai fazer quando estiver no seu destino? Seja na Bahia ou seja em Nova York, né? O que você vai fazer quando estiver lá? Já comprou o bilhete? Já viu onde você vai ficar? Que espetáculo você vai ver? Bom, eu tenho uma dica, tem um site que é muito legal, onde você tem todas essas dicas. Basta acessar esse site aqui, preste atenção, www.boasviagens.com.br www.boasviagens.com.br boasviagens.com.br faz parte de uma operadora que também é muito transada, é a Traveling, tá bom? Boa viagem de escuna, de ônibus, do que você for, tá? Bom, eu vou para o intervalo e já eu volto falando sobre esse preconceito e sobre o que nós temos agora, nós mulheres da minha idade, da sua provavelmente está me assistindo, de retorno dos nossos filhos, tá bom? Até já. Estavam dizendo que minhas crônicas estavam muito tristes. Então eu escrevi essa para variar um pouco. Pois, como já dizia Cecília Mia Farrow em Rosa Púrpura de Cairo, encontrei o amor. Ele não é real, mas que se há de fazer. Não se pode ter tudo na vida. Quando eu passo, às vezes, por aquela esquina, espio sempre a outra rua por trás da igreja e, mesmo sem querer, sem perceber claro o que sinto, lembro daquela tarde em que fui visitá-lo pela última vez e depois voltei andando pela rua com árvores tão altas que as suas copas se encontram lá no alto, formando como um túnel redondo, irregular, pensando coisas que nem lembro mais. Quando passo por lá, assim, rapidamente, penso se não deveria retomá-la, essa rua, essa caminhada, sem ele agora. Ai, que delícia. Jornal bom esse aqui o dia, né? Não deixe de ler não, porque você vai curtir muito. É um jornal muito especial, fala de tudo. Servidor público, problemas, soluções, arte, teatro, televisão. Falando nisso, deixa eu apresentar para você que infelizmente perdeu a primeira parte do programa, já estamos na segunda dos meus dois convidados. Tânia Zaguria, né, que veio conversar com a gente. A Tânia precisa de uns 7 programas para a gente conversar, né? Filhos adultos mimados, pais negligenciados. É verdade, viu? Preste atenção nisso. E Luiz Salem, meu querido amigo, gostando de você, sabia, Luiz? Também. Enfim, o Luiz está fazendo um espetáculo que, na verdade, é um drama, né? É um drama que ele é um ator de todo o espetáculo, né? É isso. E é baseado num texto escrito em 1895, isso? 1895, por Adolfo Caminha, chamado Bom Crioulo, e ele trata desse preconceito, né? É um triângulo amoroso, na verdade, entre um negro marinheiro, ex-escravo, que se apaixona por um jovem grumete de olhos azuis, vindo de Florianópolis, e entra em cena o terceiro componente, que é uma mulher, uma portuguesa. Mas por que o nome dela é Bunda? Não sei. Na verdade, o livro tem uma coisa muito contemporânea. Como é o nome dela mesmo? É Carolina, mas ela mesmo se apresenta no livro como que ela também é conhecida como Carola Bunda. Ah, sim. Né? O livro tem uma linguagem do caminho de época, não sei o que lá, mas muitas particularidades que remetem a gente para uma época atual. Por exemplo, eu estava conversando com a Tânia antes de entrar, falando para ela que o personagem do Bom Crioulo conhece, quando é escrito o livro, ele conhece Carolina sendo assaltada, a livrando de um assalto. Quer dizer, não é tão recente essa violência urbana não é mesmo. na nossa cidade. Imagina, ela era muito maior. Assim como também o preconceito, a homofobia. E o Adolfo Caminha consegue, em 1895, publicando esse livro, enfiar o dedo na chaga e tocar. Aliás, você sabe que o Milton Cunha esteve aqui conversando conosco, num desses programas que a gente fez, e ele contou que ele namora um negro, né? E ele disse, então, é homossexual e negro. É um preconceito forte, né? Quer dizer, a duplo, duas vezes foi atendido, né? Ela foi atendida 2 vezes para sofrer da ignorância alheia, né? Porque o preconceito nada mais é do que a ignorância. E, na minha opinião, assim, é tão terrível quanto você hostilizar alguém pela cor da pele, é você também segregar alguém pela sexualidade dela. Aliás, a sexualidade só interessa mesmo a própria pessoa. E o público demonstra isso? Porque o público que vai te ver, por exemplo? Olha, a gente teve experiências bárbaras nas arenas,
quando nos apresentamos na Pedra de Guaratiba, Penha, Pavuna, Madureira, depois a gente tinha debate com as pessoas e ouvíamos coisas... Tipo o quê? Tipo, coisas muito legais, tipo, que era quase que um laboratório para mim, né? Porque eu adaptei o livro. Então eu tinha muita curiosidade de ver a opinião daquelas pessoas, se elas tinham embarcado na história, se tinha ficado longa, se tinham compreendido o que a gente estava tentando falar. E aí e as trocas eram muito bacanas, muito legais de informações. Porque, infelizmente, a gente ainda vive... Não é? Nos nossos dias de hoje, né, o preconceito racial ainda apesar de ser uma coisa velada, disfarçada, né, não tanto quanto a homofobia, que é muitas vezes escancarada e difícil de entender. E o livro do Caminha trata, e foi exatamente isso que me atraiu muito na possibilidade. Mas tem humor também, não tem? Você faz um stand-up Tem no meio, tem um momento que eu conto que é a história do livro, não do romance. Mas a história do livro é quase uma piada. Porque tipo o livro o quê, por exemplo? Ele foi perseguidíssimo, o livro. Desde o seu lançamento, ele é perseguido pela crítica, ele é lançado na Velha República, é perseguido durante a Nova República, aí eu falo que vem República, sai República, até no governo Vargas, ele só volta, o livro só volta a existir, assim, na década de 1980 do século passado, que é quase um século depois, quando ele é traduzido para o inglês, para o Deixa eu dar uma olhadinha na peça. Ai, meu pai, Olha aí. Deixa eu dar uma olhadinha na peça. Olha aí. Ai, que lindo! É lindo o lugar. Estremeceu diante daquele rio. Daquele rio muito largo, daquele rio muito calmo. Isso é a chegada dele. Onde via barcos, vogando em todos os sentidos. Uns à vela, outros deitando fumaça. Ingênuo. Amaro aproximou-se, sem pensar nas consequências de tal ato. Levado à presença dos oficiais da Marinha, mandaram-no tirar a roupa do corpo. Até ficou envergonhado com tamanho estardalhaço. Não havia osso naquele corpo de gigante. Deram-lhe, então, uma camisa azul de marinheiro e assim o fizeram aprendiz. Pouco tardou para que Amaro ganhasse a atenção. Oba, que lindo! Você sabe que a gente associa você muito à comédia, né? A comédia. Tem um momento lá que é engraçado. Ali, aquele pedaço é quando ele está chegando no porto, ele vai se transformar em marinheiro e o barco anda, viu? Aquilo ali acontece pouquinho antes da gente estar zarpando. Vem cá. Vamos lá, Tânia? Agora, Tânia, vem cá, me conta. Eu queria só frisar uma coisa. Eu sei que você tem muitos livros infantis, já ganhou vários prêmios, indicado ao Jabuti tantas vezes, né? Agora, me diz uma coisa. Nos filhos adultos mimados, pais negligenciados, o que você acha mais importante? Eu vi a história de uma avó que se desdobra pelo filho e pelo neto, que faz uma festa, depois dá um cheque de presente. Esse foi um dos depoimentos, né? Eu tive depoimentos, assim, contundentes. E, assim, basicamente, o que eu consegui juntar, né, estatisticamente, após esses 102 depoimentos, foi que os pais deram tanta liberdade, deram tudo o que puderam dar para os filhos, e hoje muitos se queixam que os filhos não têm tempo de dar um telefonema para saber como você está, mãe, simplesmente para saber de você, mãe, de você, pai, sabe? Não vão visitar os pais, a não ser que precisem. Estou dando exemplos de depoimentos, né? Todos reais. Está precisando que a vovó fique com o neto para ele ir ao teatro, né? Então, aí ele lembra de ligar. Mamãe, você pode ficar? Papai, não sei o que. Papai, me ajuda aí, quero mudar o carro, quero comprar um carro. Aí ele lembra. Agora, é impressionante, assim, os pais dizendo... Eu não tive do meu filho, olha, casou há 4 anos, ele só vem aqui quando eu convido. Se eu der um jantar, se for meu aniversário, aí eles vêm. Mas vir me visitar, a mamãe... E se eu contar aqui, por exemplo, estou com dor na coluna, bom, a gente vai ficando mais velho, né? Então, dor na coluna, dor de cabeça, gripe. O filho esquece de ligar no 2 dias depois. Mãe, você melhorou? Não que o que eu achei interessante foi que os pais, eles não disseram que eles queriam assistência, porque eu não escolhi. O perfil dos meus entrevistados não foi pessoas que estão com Alzheimer ou doentes, dependentes física nem economicamente dos filhos. São pais que estão rígidos, que estão na sua casa, que estão independentes financeiramente dos filhos. Às vezes os filhos é que dependem deles, mas que
sentem-se negligenciados nesse sentido. Eu achei muito né? interessante, porque eu li um pedacinho aqui, um depoimento de uma mãe que disse que ligava, o filho não atendia. Aí ligava pelo telefone da amiga e atendia na hora, entendeu? Exatamente. Agora, tem saída? Tem. Inclusive, o meu livro é uma tentativa de conscientizar quem está criando o filho hoje, o que você quer receber do teu filho no futuro. É isso que você está dando para os teus pais? E eu mostro no livro exatamente isso. O livro é mais para o pai que está criando o filho hoje ter uma consciência, olha, se você continuar deixando o teu filho fazer tudo o que quer, porque o que aconteceu? De tanta liberdade, de tantos filhos poderem tudo, eles aprenderam a quê? A não olhar para o outro, a não olhar a necessidade do outro. É verdade. Isso se repete no casamento, enfim, se torna o umbigo do mundo, né? Exatamente. Bom, Antônio, eu tô com a peninha, Luiz, tem algum trabalho pela frente aí? Você está no Multishow, né? Dia 2 de maio, eu vou estar em Itaipuaçu, no que a gente tem que vai diversificar. Não, sem a escuna. Eu vou estar no Itaipuaçu Samba, segunda edição, lá com o Monarco da Portela, uma pessoa de gente bacana. Vou estar fazendo o baiano, brincando um pouco. Eu sou apresentador dessa noite e vou voltar na segunda temporada dos Homens São de Marte, para lá que eu vou. Muito bom, né? Com Mônica Martelli no GNT. Mônica Martelli, maravilhoso. Você é um espetáculo. E pretendo navegar bastante com esse Bom Crioulo, levar essa discussão. Outro dia eu vi lá na Marina, um ônibus que entra, tomei um choque, eu saí de barco com os amigos, aí de repente o ônibus entra pelo mar, né, na água, achei tão interessante, aquilo vai parar na Urca. Né? E as pessoas sobem, a turistada sobe, me deu até vontade de ser turista. É bacana. Tânia, obrigada, querida. Fala de um sonho. Querida, de um sonho? O meu sonho é eu estar viva para ver os filhos que estão criando seus filhos hoje, né? Unidos, as 3 gerações, sem negligência, sem um esquecer do outro, cada um, digamos, dando liberdade ao outro, mas também lembrando que cada um tem necessidades. Quantos filhos são? Quantos filhos? Tenho 2 filhos e 2 netos. 2 filhos e 2 netos. Que idade eles têm? O meu filho mais velho tem 41, o mais novo 33, e os netos, um de 10 e uma menininha de 3. Começou cedo essa mulher. A gente casava cedo, né? Olha quem fala, Lili. Não, eu casei tarde, eu casei quase com 30 anos. Manda um beijo pra alguém. Um beijo pro meu marido querido, que está em casa, garanto que ele vai assistir. Tá bom. Luiz, me fala de um sonho. Meu sonho é que vocês pintem lá na Benedito da Glória. Né? Eu já estou realizando esse sonho agora. Muito eu interessante. Acho que todo sonho é para ser sonhado todo dia, né? Esse eu consegui realizar com a ajuda de muitos amigos, que ia estar lá com o meu espetáculo. Esse espetáculo, o Bom Crioulo, também é a realização de um sonho. E a gente tem que estar sempre sonhando, sempre querendo realizar mais. É verdade. Sempre querendo, porque senão a gente fica... Se você não sonhar, se você não enlouquecer... assim, enlouquecer no bom sentido, que eu quero dizer, de correr atrás de fazer, senão fica muito chato, né? Você acaba paradinho em casa. Você não quer ter filhos? Não, eu acho que não. Porque eu estava ouvindo ela falar assim Agora mesmo que resolveu não ter. Não, por isso. É porque também tem uma inversão, né? Que é essa coisa que eu estou te falando. Minha mãe, depois, quando eu te falei, minha mãe, depois, os últimos 20 anos, eu passei a ser pai da minha mãe. Né? Por conta do estado de saúde dela, eu fui cuidadoso com ela e fiquei pensando assim, se eu fui... Mas você é da minha geração, nós somos mais ou menos a geração, né? que é a generosa. Entendeu? E não, aí eu fico pensando assim, eu acho que já é a cota. Com certeza, depois da partida dela, não tô querendo nem cachorro, entendeu? Não tô querendo nem cachorro. A gente se apega demais. Eu quero namorar muito, isso sim, mas quero passear, viajar, quero fazer meus espetáculos, quero navegar muito por esse mundo, mas não quero mais tanta responsabilidade assim para mim. Tá bom, olha, casamento, filhos são pura responsabilidade. Bom, gente, olha, um beijo carinhoso. E o meu sonho agora é ir ver o espetáculo com meus filhos e as minhas noras lá, por um barco, e ler com eles esse livro, tá certo? Um beijo carinhoso para vocês. Eu encerro o programa de hoje com o espetáculo de Salem. Quero esclarecer que aquele espetáculo que vocês viram era de dia, mas foi para filmagem, mas é à noite, tá? Tá bom? Beijo, tchau. Ele, o negro, o escravo fujão, sentia-se verdadeiramente livre, igual aos outros homens. Feliz de ser grande como a natureza, em toda a pujança viril da mocidade. Divertia-se a construir.